Olá, graça e paz. Meu nome é Marcos. Para muitos eu sou conhecido como músico, tecladista. E ao longo da minha vida eu comecei muito novo a música. 13 anos de idade eu já estava em equipes de louvores, tocando em congressos. Pessoas do Brasil possivelmente estará me escutando, e que é onde se começou o meu ministério. Minha cidade natal é Governador Valadares, e também morei na cidade de Ipatinga e participei de ministérios de louvor, ungidos, uma história linda, um tempo bonito, enquanto eu estava no Brasil. Depois disso fui para Canadá, Toronto, e vim para os Estados Unidos, Boston, vim para Flórida, Tampa Bay, Pompano Beach, Miami, e passei por alguns ministérios, e sempre ali, tocando teclado. Amo o que eu faço, amo ensaiar equipes, preparar equipes, estar com eles, tocando, louvando a Deus, louvando ao Senhor. Tão gostoso você ensaiar, preparar uma equipe, a equipe crescer junto ali, e você vê o desempenho da equipe crescendo. Eu amo isso. Nunca gostei de estar à frente, senão ali na retaguarda, nos bastidores. Amo ver um talento se levantando, alguém que canta bem, que toca bem, que está comigo. Ensaia isso, toco, vamos lá, vamos fazer. Amo fazer isso. Mas Deus, ao longo de muitos anos, vem falando comigo: não é só isso. Avança, seja mais ousado, estuda a palavra, eu quero te usar. Mas eu falava: Deus, eu não sei falar. Jeremias, eu não sei, Senhor. Meu negócio é música, tá ali quietinho. E o Senhor: não fala, eu quero que você fale. Eu disse: Senhor, então me capacita. Me capacita. E muitos anos se passaram. Talvez a sua história seja parecida com a minha, que Deus quer usar, e a gente acha que a coisa tem que ser feita na condição e na capacidade da gente. E não é nada disso. Quem capacita é Deus. O que Deus quer é relacionamento nosso com Ele, para que Ele se revele a nós. E eu quero entrar já naquilo que é para ser feito. A minha intenção não é aparecer. Deus conhece o meu coração. Eu não tenho intenção nenhuma de me aparecer para ninguém. Mas é que quando o Espírito Santo de Deus coloca algo para que você fale, não só para você, mas para que outras pessoas escutem, e de certa forma essa palavra poder cair em boa terra. Eu estou aqui assim, tremendo, com muito temor, para dizer isso para pessoas que eu nem sei quem é que vai escutar. Eu não tenho ideia, mas o Senhor sabe. Abra o seu coração e que essa palavra caia em boa terra. Amém? Vamos lá? Mais uma vez eu quero dizer que eu venho de um contexto de música. Talvez muitos amigos que eu fiz ao longo da minha trajetória estejam me escutando agora. Moças que cantam maravilhosamente bem, músicos que tocam demais, tocam muito, muito, muito. Pastores amigos talvez podem estar me escutando. Quem sou eu para chegar até na unha desses homens que são sábios e ungidos? Mas abre o seu coração e receba de Deus, não do Marcos. Eu quero entrar logo naquilo que eu preciso falar. Eu quero dar como tema o que eu vou falar aqui nessa hora. Seguinte frase: o meu maior inimigo sou eu mesmo. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Vamos lá? Lendo novamente o livro de Jeremias, no capítulo 7, diante de palavras duras ditas pelo profeta, que naquele exato momento usado por Deus, e a cada palavra liberada para ajudar a presente e atual situação daquele povo, ela vinha à tona. O povo de Judá estava passando por uma decadência espiritual, por causa da morte do rei Josias,
porque muitos viveram na plenitude da grande reforma que foi feita pelo rei Josias em Judá. Em 2 Reis, no capítulo 23, quando ele acabou com toda a sujeira que havia no templo, adoração a outros deuses, práticas iníquas, um contexto de vida imunda, e para o povo estava tudo bem viver daquele jeito. Eles adoravam a deusa do amor e da fertilidade, sacrificavam crianças ao deus Moloque, entre outros sacrifícios e adoração a outros deuses. Leia 2 Reis, capítulo 23, que serve de contexto sobre Jeremias, capítulo 7, e você entenderá melhor esse assunto. Quando a profecia foi liberada, o rei atual era Jeoaquim. Esse rei ele era considerado uma marionete do Egito. Quando lemos esse texto e o Espírito Santo de Deus vem e começa a nos inspirar, sentimos vontade e inspirações a falar muitas coisas. Mas o que eu quero é falar de forma bem resumida, deixar aquilo que essa palavra tem falado ao meu coração. O amor de Deus por você é tão grande, mas tão grande, porque assim como Ele fez com Judá e com Jerusalém, Ele faz comigo e com você. Por causa deste amor tão grande que Deus tem por você, nesses dias, Ele levantará Jeremias em sua vida para te dizer coisas que muitas vezes vai doer no seu ego e no seu orgulho. A escolha é sua sobre o que fazer com aquilo que você escuta dos Jeremias que Deus levantará em sua vida, em seu casamento, em sua igreja, em seu ministério e em seu Orkut. Ser inimigo de mim mesmo tem tudo a ver com Jeremias capítulo 7, versículo 19. Sabe o que diz? Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a confusão dos seus rostos? O povo de Judá havia tomado conhecimento dos mandamentos de Deus, através do reinado do rei Josias, pois o reinado de tantos outros reis que reinaram antes de Josias, esse livro da lei de Deus tinha se perdido com o tempo, e foi novamente encontrado quando se fazia reparações no templo. Quando o rei Josias tomou conhecimento das leis de Deus, dos mandamentos sagrados, porque ali na hora da reforma, que estava acontecendo aquela reforma no templo, renovação, quando vai renovar um prédio, uma casa, assim eles estavam fazendo no templo. E o pessoal achou o livro sagrado das leis. Esse livro tinha se perdido e correu e entregou ao sacerdote, porque o sacerdote foi diante do rei e leu as leis de Deus para o rei Josias. Quando o rei Josias tomou conhecimento das leis de Deus, dos mandamentos sagrados das Escrituras, ele viu e entendeu o que ele não sabia, pois o Josias ele tinha nascido em um contexto de vida pecaminosa. Mas quando ele tomou conhecimento dos mandamentos de Deus, ele rasgou as suas vestes em sinal de tristeza e arrependimento. Isso me traz o texto de Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Joel capítulo 2, versículo 12 e a parte A do versículo 13. Diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. O coração do rei Josias estava triste, arrependido, porque Judá não estava cumprindo as leis de Deus, e ele se posicionou diante de Deus e reparou o templo do Senhor e a doutrina de vida de toda Judá. Pergunte-se a si mesmo, pergunte-se a si mesmo aí: eu realmente estou cumprindo os mandamentos de Deus? Não importa se você é uma esposa, um esposo, uma moça solteira ou um rapaz solteiro. Quem sabe você é um músico, uma pessoa que canta ou uma pessoa que prega. Quem sabe você seja um pastor ou uma pastora. Será que você seria capaz de fazer essa análise de você próprio
Fazer perguntas como: minhas atitudes diárias têm realmente te agradado, meu Deus? Eu realmente estou sendo um marido fiel à minha esposa? Eu realmente estou sendo fiel ao meu esposo? Ou tenho deixado Satanás colocar fantasias malignas em minha mente para eu pensar em outros homens? A minha internet é usada para coisas que me edificam? Ou é usada para ficar vendo pornografia? Para ficar vendo fotos de outras mulheres ou de outros homens e ficar imaginando coisas que o diabo quer que eu imagine? O meu Orkut, o meu MSN, o meu Facebook seria uma boa página para eu compartilhar mensagens, aprender e ver coisas que possam me fazer crescer com os meus irmãos e comunidade evangélica? Ou quem sabe também um bom lugar para eu colocar as minhas fotos sensuais? Afinal, tudo que é bonito é para se mostrar, não é mesmo? Quem sabe aquele fulano, marido da outra ou esposa do outro, não olha as minhas fotos e gosta e até mesmo fique pensando em mim depois? Ou quem sabe aquele pastor: nossa, é tanta gente que poderá ver as minhas fotos. Olha o que está escrito em Jeremias capítulo 7, lá no versículo 9 até o 11. Dá uma lida aí, se possível dá uma pausa no vídeo, leia e volte, porque agora eu vou trazer a explicação desse versículo. Versículo 9 e 11, explicando ele, é a mesma coisa que foi dita nessa oração de análise própria que fizemos juntos. Ou seja, o que Jeremias estava dizendo era: vocês fazem tudo isso aí, roubam nos dízimos, nas ofertas, adulteram, adoram a outros deuses, vê pornografia, fica tempo exagerado em sites qualquer, Facebook, MSN, Orkut, etc., novelas, fofocas, traições, desejos ilícitos, coisas obscenas, não estudam a palavra, não oram, para depois virem à igreja dizer que são livres, ou que podem fazer o que quiserem, até gritam templo do Senhor. Igreja do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, a palavra de Deus diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Esta é a palavra de Deus e ela é direcionada a mim e a você. Seja você quem for, seja você ovelha ou seja você pastor, cuidado! Jeremias capítulo 7, versículo 3 diz: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Quem se fere quando nós nos afastamos de Deus? Nós mesmos. Separar-se de Deus é como manter uma planta verde longe do sol ou sem água. Deus é a nossa única fonte de energia espiritual. Aqueles que se separam dele prejudicam a própria vida. Nesse exato momento, pergunte-se a si mesmo: em que distância eu estou de Deus agora? Quando lemos Jeremias capítulo 7, versículo 31 e 32, o que vemos é um povo totalmente desviado dos mandamentos de Deus, edificando altares a outros deuses, fazendo sacrifícios que não eram para ser feitos, sacrificando os seus próprios filhos a outros deuses. Essas crianças eram lançadas e queimadas vivas no altar de Tofete. Sabe o que é altar de Tofete? Lugar de fogo. Infelizmente, sabe de uma coisa? Quando você lê Jeremias capítulo 7 todinho, dá uma lida depois. Esse tem sido o retrato da igreja que existe dentro de cada um de nós. Infelizmente, quando nos afastamos de Deus, do nosso único Deus eterno, nós ficamos doentes na alma, cegos e sem entendimento divino das coisas. Quando você tem uma feridinha, sabe, uma feridinha na pele, qualquer encostadinha já começa a doer muito. Você grita, se irrita e procura se distanciar em um canto, para que ninguém esbarre em sua ferida. Você prefere até nem mostrá-la, porque toda ferida ela é feia.
Aí o tempo vai passando e aquela feridinha começa a inflamar. Com isso as dores aumentam dia a dia, e se não houver tratamento, isso pode virar uma gangrena e trazer sérias consequências, porque aquela feridinha agora virou um tumor, um câncer mortal. Quantos de nós estamos cancerosos em nossa alma porque algo que era só uma feridinha cresceu e se transformou em um câncer que tem te levado à morte espiritual? Aí você vai se distanciando cada vez mais da presença de Deus. Isso me faz pensar em algo. Quando nos afastamos de Deus, ficamos sem direção porque não sabemos o que fazer. A única coisa que conseguimos enxergar é a escuridão. Você sabe o que está na escuridão? Você crê que a direção que você toma na escuridão te levará aonde você planejou chegar? Deus é comparado ao sol, e o que o sol faz é iluminar o dia. A distância de Deus nos traz enfermidades espirituais. Quando a profecia de Jeremias foi liberada por ele na porta do templo, o povo de Judá estava em decadência porque o rei Josias tinha morrido. Aí eles começaram a desanimar espiritualmente e voltaram a praticar iniquidades, voltaram à vida profana, se distanciaram de Deus, começaram a fazer as mesmas coisas que os atuais líderes, presta atenção, que os atuais líderes faziam só para agradá-los. Afinal, todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também. Não olharam para Deus e sim para o homem. Josias foi tremendamente usado por Deus para restaurar o templo e toda Judá. Mas a honra, a glória e o louvor de tudo isso é somente de Deus. Mas o povo ainda não entendia, o povo não estava entendendo isso. Tiveram a oportunidade com a atitude do rei Josias e não entenderam. Isso tem acontecido demais nos dias de hoje com a igreja. O povo adora de lábios, mas o coração está longe de Deus. As pessoas perdem o foco e facilmente se distanciam de Deus porque estão olhando para homens e não para Deus. Sabe o que acontece com as pessoas que se distanciam de Deus? Passam a ter uma dura cerviz, um coração duro, não aceita nada que se prega, não concorda com isso ou com aquilo. Escuta isso aqui agora, presta atenção. Quando alguém começa a pregar a palavra de Deus, seja ela quem for, seja a faxineira, seja o zelador, seja a dona de casa, ou até mesmo uma criancinha, se tudo o que estiver sendo dito vier de um coração limpo e um coração totalmente dependente de Deus, saiba de uma coisa, é o próprio Deus que está falando através da vida de tal pessoa. Simplesmente abra o seu coração e deixe que a palavra de Deus entre em seu coração e mude a sua vida. Não seja como o rei Jeoaquim, que por estar tão longe de Deus preferiu tentar agradar os outros reis só para ganhar prestígios e de certa forma taxado na teologia como marionete do Egito. Em outras palavras, deixa eu te explicar isso num português mais popular. Um rei bunda mole. Será que você tem sido este líder na sua casa? No seu trabalho? Quem sabe no seu ministério? Um marido ou um pastor marionete bunda mole? Não é isso que Deus tem para mim e não é isso que Deus tem para você. Eu tenho aprendido uma coisa: todo profeta do Senhor, ele é desprezado. Não são muitos que ficam perto dele, porque o verdadeiro profeta fala as verdades de Deus. E verdades, quando chega em terreno mentiroso, ela confronta, ela dói. É como um dedo encostando em uma ferida inflamada. Que possamos a cada dia buscar agradar mais a Deus. Nem que isso nos custe, às vezes, ficar sozinhos e abandonados pela, entre aspas, sociedade evangélica. Mas Jeoaquim não pensou dessa forma. Ele fez tudo ao contrário e induziu o povo a fazer as mesmas atrocidades. Lembra de Lucas lá no capítulo 12, versículo 41? Mas ao que muito for dado, muito lhe será cobrado. O povo de Judá ia para a igreja, dava dízimo e ofertas, cantavam, tocavam, pregavam. Conheciam as leis de Deus, mas não viviam os mandamentos da lei de Deus. Não seria o caso da igreja nos dias atuais?
ir à igreja, falar em línguas. Afinal, ele profetiza, fala bonito. Muitos têm estado na mesma situação. Não falo somente para ovelhas que não aparecem na igreja. Eu falo a todos, mas principalmente aquelas de destaque. Para você, pregador. Para você, cantor. Para você, músico. Para você, pai de família. Para você, Deus. Deus te ama tanto. Deus ama você. A palavra de Deus para mim, querido, para mim, em primeiro lugar, e para você é essa. Oséias, capítulo 14, versículo 1. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Meus irmãos, não é tempo mais de brincarmos de igreja. Eu sou o pastor e você é a ovelha. Não! Sem santidade ninguém verá a Deus. É tempo de restaurarmos o altar de adoração em nossas vidas. Restaurar a nossa intimidade com Deus. Igreja. Sairmos da nossa zona de conforto, como fez Neemias, e irmos e arregaçar as mangas e pôr as mãos à obra, a obra não visível a olhos humanos, mas aos olhos espirituais, erguer novamente as muralhas da nossa alma, que por causa de circunstâncias levadas pela distância de Deus, só sobraram ruínas. Grite e responda a toda situação contrária de sua vida: eu não posso descer, porque estou fazendo uma grande obra. Queridos, não será, declara isso, não será desejos carnais que poderá te afastar de Deus, não será as calúnias que se levantaram contra você, talvez por causa de brechas que você próprio não prestou atenção, e quando você percebeu, as ações malignas já estavam aí, agindo de contra de você, do seu ministério, da sua família e até do seu relacionamento com Deus. Busque de Deus discernimento, para que você não seja enganado pelos Ananias, os falsos profetas, que certamente se levantará em seu caminho. Busque na palavra de Deus orientações, decisões. Ela é a luz da vida, o sol da justiça. Iluminará o seu caminho e você terá certeza de estar tomando a direção certa para você, para sua esposa, seus filhos, seu ministério. Selecione de forma cautelosa os seus amigos, aqueles que passam nos conceitos de Deus e nos seus conceitos. Não olhe para aquilo que o homem faz, que o homem prega, que o homem canta, que o homem toca, que o homem profetiza. Não olhe. Olhe para o Deus que usa quem Ele quer, a hora que Ele quer e como Ele quer. A glória, a honra e o louvor pertence única e exclusivamente a Deus. A Deus. Se eu entrego dízimo e oferta é por causa do amor e do sangue de Jesus. Se eu escolho estar congregando em uma igreja é por causa do amor e do sangue de Jesus. Se eu sirvo no ministério, como diácono, músico, pregador, na cantina, no louvor, na sonoplastia, na dança ou entre outros cargos, não é por causa da igreja, não é por causa da internet e nem no ministério fulano de tal, e muito menos para agradar a pastor, mas é por causa de um amor tão grande, mas tão grande, por causa de alguém que deu a sua própria vida por amor de mim e de você. É por Ele. A honra e a glória é tua, Senhor. Você já leu o livro de Oséias? Se já leu, leia novamente, porque já no capítulo 1, Oséias recebe uma ordem de Deus, que fosse e tomasse a Gomer ou a Gomer como a sua esposa, pois toda a nação de Israel havia se prostituído com os mandamentos de Deus. É os mandamentos que Deus dera ao povo de Israel. Deus queria dar uma lição à nação de Israel. Agora imagine a mente e o coração de Oséias naquele momento.
pois ele sabia que a partir do momento que ele se casasse com aquela mulher, ela lhe seria infiel. Alguns teólogos acham que antes do casamento, Gomer ou Gomer, não sei o nome, ainda não era uma prostituta. Mas a partir do momento que se casou com Oséias, as imundícias começaram. Imagina você, Oséias saía para resolver as coisas, passava o dia fora e a sua esposa deitava com outros homens. Talvez, quem sabe, passava noites e mais noites com outros homens, sendo ela casada com Oséias. Você, mulher de Deus ou homem de Deus, ou quem sabe você, profeta ou pastor, você estaria pronto para receber uma ordenança de vício de Deus? Estaria mesmo? Imagine você chegando em casa e se encontra com a sua esposa. Viaja comigo um pouco, por favor. Imagina a sua esposa, aquela que em seu coração é somente sua, é o amor da sua vida. De repente ali toda suja, despenteada, com marcas pelo corpo. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Ela está ali, toda bagunçada. Qual seria a sua reação? Você lhe daria um abraço de ternura? Cuidaria dela naquela hora? Você a ama mesmo? Você a ama ao ponto de perdoá-la? Ou de dar a sua vida por ela? Mesmo ela fazendo sempre essas coisas com você? Você a ama ainda assim? Você cuidou dela, mas quando ela acordar e se recuperar, ela vai fazer as mesmas coisas de novo. Você sai para trabalhar e para resolver as coisas do dia a dia ou do ministério, e você sabe que ela naquele exato momento está em uma roda de muitos homens. Você vai continuar a cuidar dela com ternura, amor e cuidado? Porque às vezes, nesses relacionamentos amorosos com outros homens, ela acaba adquirindo enfermidades. Você vai cuidar dela. Você providenciará remédios que vão trazer a cura para ela, mesmo sabendo que quando ela se recuperar, ela voltará a fazer as mesmas imundícias de novo. O quanto você realmente amaria uma esposa assim? Sabe de uma coisa? Essa esposa somos eu e você. E o esposo é Jesus. Todos os dias nós preferimos nos casar com outros homens e não estamos nem aí para Jesus, que é o nosso marido. Mas mesmo assim Ele nos ama, Ele escolheu nos amar primeiro. O nosso pecado fede no mundo espiritual. Jesus morreu em morte de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive. Ele é o nosso Deus, único Deus, somos dele. Não danifique o seu relacionamento com alguém que te ama tanto. Jesus te ama. Judá conhecia as leis de Deus e preferiu tomar outras direções, onde a levaram à destruição. A igreja conhece as leis de Deus, os mandamentos de Deus, e não vive a vida de Deus, não se entrega de corpo e alma a esse Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Que haja em nós um sentimento de arrependimento diário por nossos pecados. Clame ao Senhor e diga, grite se possível for: Deus, eu preciso te amar intensamente. Muda a minha vida. Clame a Deus por Peniel, lugar do encontro com Deus. Clame por mudança de vida, de atitude. Peça a Ele um coração novo. Peça a Ele. Deus, você pode orar comigo? Deus, oramos a Ti nesta hora. Clamamos por vida em nós, que a cada dia o Teu amor flua em nossos corações. Mesmo quando as pessoas não nos amem, Senhor. Que possamos Te amar mais e mais, Deus. Que não viemos a agradar pessoas, ministérios, pensando em obter prestígios que não nos levará a lugar nenhum. Faça-nos ver em direção aos Teus olhos e ao Teu coração, Senhor. Precisamos de Ti, Deus. Perdoa-nos, Senhor. Nós nos arrependemos como igreja, como a Tua esposa. Nos perdoe, Senhor, por amar tantas coisas que tem nos afastado de Ti. O meu corpo é templo do
Teu Espírito Santo. Me dê uma mente de Cristo, que eu não queira somente, mas que eu possa lhe entregar tudo a Ti, minha casa, meus filhos, minha esposa, meu ministério, entregar o meu ego, o meu orgulho. Me livra de mim mesmo, pois eu não quero ser inimigo de mim mesmo. Eu me rendo totalmente a Ti, independentemente do que venham a dizer de mim. Eu escolho fazer a Tua vontade, mesmo que isso possa contrariar pessoas. Sei que o Teu Espírito tem o poder de convencê-las do pecado. Usa a minha vida, eis-me aqui. Que eu, minha casa, minha igreja, minha família, que nós não venhamos a ser como o povo de Judá, em Jeremias capítulo 7, versículo 31 e 32, que lançavam crianças no vale de fogo. Essas crianças representam ministérios, representam famílias, representam vidas. Não, Senhor, não queremos ser este povo iníquo, mas eu creio que pelo ato de arrependimento e perdão dos pecados, de mudança de vida, o Teu altar em meu coração está sendo restaurado dia a dia. Que possamos nos levantar como Isaías e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Faz-nos uma noiva limpa, pura, imaculada, que possa, Senhor, Te amar. Cura-nos, liberta-nos de nós mesmos. Me ensine a Te amar mais, Deus, para que eu possa amar o meu próximo verdadeiramente, sem interesses, como o rei Joaquim fazia. Mas fica conosco, Senhor, hoje e para sempre. Abençoa este homem, esta mulher, este jovem, esta moça que me escuta nessa hora. Salmo 139 diz: ó Pai, Tu sondas e conheces o meu coração. Antes que venham palavras na minha boca, o Senhor já sabe. E ainda diz mais: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e me guia ao caminho reto, de retidão, o caminho eterno, que é a Tua presença. Abençoe a vida de cada um que escutou, Pai, essa mensagem, que caia em boa terra e que haja transformação e mudança de vida a partir de agora, no nome santo e precioso de Jesus.